1º de abril. Beija-me com os beijos de tua boca. Cântico dos Cânticos 1:2. Por muitos dias temos habitado na paixão do Senhor e por algum tempo futuramente nos demoraremos lá. No começo de um novo mês, procuremos ter em relação ao nosso Senhor os mesmos desejos que ardiam no coração da esposa eleita. Observe como ela se move imediatamente em direção a Ele. Não há palavras introdutórias, ela nem mesmo menciona o nome dele. De uma vez ela já discorre sobre o âmago da questão, pois fala dele como o único ele no mundo para ela. Quão ousado é o amor dela! Foi imensa a condescendência que permitiu à irmã de Lázaro ungir com nardo os pés do Senhor. Foi o amor abundante que permitiu a gentil Maria assentar-se aos pés do Senhor e aprender dele. Mas aqui, o amor, o forte e fervoroso amor, aspira maiores provas de estima e mais íntimos sinais de companheirismo. Esther tremeu na presença do rei Assuero, mas a esposa, com regozijo e liberdade de amor perfeito, não conhece qualquer temor. Se temos recebido o mesmo espírito de liberdade, podemos fazer esta mesma petição. Por beijos, pretendemos nos referir às diversas manifestações de afeição pelas quais o crente passa a desfrutar do amor de Jesus. Do beijo da reconciliação, começamos a desfrutar na conversão e ele era doce como o mel que pinga do favo. O beijo da aceitação ainda arde em nossa face, pois sabemos que ele, por meio de sua graça abundante, aceitou-nos juntamente com as nossas realizações. O beijo da comunhão nós o desejamos todos os dias até que ele se torne o beijo da recepção, que remove a alma da terra. E o beijo da consumação enche a alma com o gozo do céu. A fé é o caminho do peregrino, mas a comunhão é a fonte da qual ele bebe incessantemente. Ó amante de nossa alma, não seja para nós um estranho. Permita que os lábios da tua bênção encontrem os lábios de nossos pedidos. Permita que os lábios de tua plenitude toquem os lábios de nossa necessidade e imediatamente sentiremos o efeito de cura de teu beijo. 2 de abril. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Mateus 27:14. O Senhor Jesus nunca se demorou a falar quando podia abençoar os filhos dos homens, mas ele não dizia nenhuma palavra de si mesmo. Nunca um homem falou como o Senhor Jesus, e jamais esteve em silêncio como ele o fez. Este silêncio especial era um sinal do perfeito sacrifício do Senhor Jesus? Demonstrava que ele nada proferiria quando permanecesse no altar de sacrifício da sua pessoa sagrada, que ele havia dedicado como oferta por nós? O Senhor Jesus se havia entregue tão completamente que não interferiria em favor de si mesmo nem ainda no menor grau, mas seria amarrado e morto como uma vítima silenciosa e resignada? Nada podia ser dito que justificasse a culpa dos homens. Portanto, o Senhor Jesus suportaria todo o peso da culpa permanecendo em silêncio diante do seu juiz. O silêncio não é a melhor resposta para um mundo contradizente? A paciência tranquila responde qualquer pergunta de modo infinitamente mais convincente do que toda a eloquência sofisticada. Para a cristandade, nos primeiros dias, os melhores apologistas eram os mártires. O Cordeiro de Deus em silêncio não nos proporciona um grande exemplo de sabedoria? Onde cada palavra é ocasião para uma nova blasfêmia, é necessário evitar o combustível que possa acender a chama do pecado. O ambíguo e o falso, o indigno e o desprezível logo se arruinarão. O verdadeiro pode estar quieto e encontrar no silêncio sabedoria. É evidente que nosso Senhor, por meio de seu sacrifício, nos deu um exemplo notável de cumprimento da profecia. Uma ampla defesa de si mesmo teria sido contrária às profecias de Isaías. Foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por meio do seu silêncio, o Senhor Jesus provou que ele mesmo era o Cordeiro de Deus. É nesta qualidade que o saudamos nesta manhã.
Fica conosco, Senhor Jesus, no silêncio de nosso coração. Permite-nos ouvir a voz de teu amor. 3 de abril. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. João 19:16. O Senhor Jesus estivera em agonia durante toda a noite. Passou toda a manhã no pátio de Caifás. Fora enviado às pressas até Pôncio Pilatos e deste a Herodes, que por sua vez o devolveu a Pilatos. Assim poucas forças lhe restavam, e nenhum tempo de refrigério ou de descanso lhe foi concedido. Eles ansiavam pelo sangue de Jesus e o levaram à morte, sobrecarregado com sua própria cruz. Oh, como aquela procissão podia partir um coração! Que minha alma chore! O que aprendemos aqui enquanto vemos nosso bendito Senhor sendo conduzido? Não percebemos aquela verdade prenunciada pelo bode expiatório? Você lembra como o sumo sacerdote trazia o bode expiatório e colocava ambas as mãos sobre a cabeça dele, confessando os pecados do povo para que fossem postos sobre o animal e removidos do povo? Depois o bode era levado para longe ao deserto. Ele levava embora os pecados do povo e assim, se fossem procurados, não poderiam ser encontrados. Agora vemos Jesus sendo trazido diante dos sacerdotes e dos governantes, os quais o declararam culpado. Deus mesmo imputou-lhe o nosso pecado. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na qualidade de substituto da nossa culpa, levando sobre si o nosso pecado representado na cruz, podemos ver o grande bode da expiação sendo levado pelos oficiais de justiça designados por Deus. Amado, você tem a certeza de que ele carregou seu pecado? Existe uma maneira pela qual você pode dizer se ele levou ou não o seu pecado. Já confessou os seus pecados e passou a crer em Jesus? Então, o seu pecado não está mais sobre você. Foi completamente transferido para Cristo, que o levou sobre os seus ombros como um fardo mais pesado do que a cruz. Não deixe que este quadro suma de sua mente até que você tenha se alegrado em sua libertação e até que tenha adorado o amável Redentor em quem suas iniquidades foram depositadas. 4 de abril. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 aos Coríntios 5:21. Ó crente entristecido, por que você chora? Está lamentando as suas próprias corrupções? Olhe para o seu perfeito Senhor e lembre-se de que você é completo nele. Aos olhos de Deus, você é tão perfeito como se nunca houvesse pecado. E mais do que isso, o Senhor de nossa justiça vestiu-lhe com a roupa divina, de modo que você tem uma justiça mais do que humana. Você tem a justiça de Deus. Você que está lamentando por causa de algum pecado ou corrupção inata, lembre-se, nenhum de seus pecados pode condená-lo. Você aprendeu a odiar o pecado, mas também aprendeu que o pecado não está mais em você. Ele foi colocado em Cristo. A sua firmeza não está em você mesmo, está em Cristo. O fundamento de sua aceitação diante de Deus não está em você mesmo, está em seu Senhor. Você é tão aceito diante de Deus hoje, com todos os seus pecados, como o será quando estiver diante do trono dele, livre de toda a corrupção. Aproprie-se deste precioso pensamento. A perfeição está em Cristo. Você está completamente nele. Vestido com as roupas de seu Senhor, você é tão santo quanto ele. Cristo, que morreu e ressuscitou, está assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. O que você tem de temer? Que o seu rosto sempre leve um sorriso. Viva perto de seu Mestre, viva nos subúrbios da cidade celestial.
Logo, quando o seu tempo chegar, você será levado ao lugar onde Jesus está assentado e reinará juntamente com ele, assim como ele venceu e assentou-se à direita de seu Pai. Tudo isso acontecerá porque aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 5 de abril. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Lucas 23, 26. Vemos na atitude de Simão em levar a cruz uma figura do ministério da igreja durante todas as gerações. A igreja é um instrumento que leva a cruz após Jesus. Ele não sofreu para excluir o sofrimento do crente. Ele levou a cruz não para que você escapasse dela, e sim para que pudesse suportá-la. Cristo o isenta do pecado, mas não do sofrimento. Porém, devemos nos confortar com este pensamento. Em nosso caso, assim como no de Simão, é a cruz de Cristo e não a nossa que estamos levando. Quando você for perseguido por causa de sua piedade, quando seu cristianismo lhe trouxer a provação de zombaria cruel, lembre-se, não é a sua cruz e sim a de Cristo que você está levando. Quanto deleite temos em levar a cruz de nosso Senhor Jesus! Você está levando a cruz após Ele. Você tem uma bendita companhia. Seu caminho está marcado pelas pisadas de seu Senhor. As marcas de sangue do ombro ferido de Jesus estão sobre o fardo mais pesado. É a cruz do Senhor Jesus. Ele vai adiante de você, assim como um pastor vai à frente de suas ovelhas. Tome a sua cruz dia após dia e siga a Jesus. Também não esqueça que a está levando em companheirismo com Cristo. Você carrega a parte leve enquanto ele a pesada. Alguns pensam que Simão carregou apenas uma parte da cruz e não toda ela. Isto é bem possível. Cristo deve ter levado a parte mais pesada, aquela onde ficariam os braços, e Simão deve ter carregado a ponta. Certamente é assim que acontece com você. Você está levando apenas a parte mais leve e final da cruz. Cristo tomou a parte mais pesada. E não esqueça que, embora Simão tenha levado a cruz apenas por breve espaço de tempo, isso lhe outorgou honra duradoura. De modo semelhante, a cruz que levamos está planejada apenas para breve espaço de tempo. Depois receberemos a coroa, a glória. Nós deveríamos amar a cruz e, ao invés de tremer diante dela, tomá-la por cara, visto que para nós tem eterno peso de glória acima de toda comparação. 6 de abril. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Hebreus 13, 13. O Senhor Jesus, ao carregar a sua cruz, saiu da cidade para sofrer. O motivo que o crente tem para sair do arraial do pecado e das religiões não é o intenso desejo de ser diferente, e sim o exemplo de seu Senhor. O discípulo tem de seguir o seu mestre. Cristo não era do mundo. Sua vida e seu testemunho eram um constante protesto contra a conformação com o mundo. Nunca houve tal superabundância de afeição pela humanidade como a que encontramos nele. Entretanto, ele estava separado dos pecadores. Semelhantemente, o povo de Cristo deve sair ao encontro dele. Este povo deve assumir sua posição fora do arraial como vivas testemunhas da verdade. Eles devem estar preparados para trilhar o caminho estreito e reto. Devem ter corações destemidos, persistentes, como de leões, amando a Cristo em primeiro lugar e depois a verdade dele, ambos acima de tudo no mundo. O Senhor Jesus quer que seu povo saia do arraial para a sua própria santificação. Você não pode experimentar crescimento na graça em qualquer nível enquanto estiver conformado com o mundo. A vida de separação talvez seja um caminho de tristeza, porém é o caminho de segurança. A vida de separação pode lhe causar muitas dores e fazer de cada dia uma batalha, mas apesar disso é uma vida feliz. Nenhuma alegria pode sobrepujar a alegria do soldado de Cristo.
Jesus se revela de modo tão gracioso e proporciona refrigério tão agradável que o guerreiro sente mais calma e tranquilidade em sua luta diária do que os outros em seus momentos de descanso. O caminho de santidade é um caminho de comunhão. É assim que esperamos receber a coroa se formos capacitados pela graça divina a seguirmos fielmente a Cristo até fora do arraial. A coroa de glória seguirá a cruz da separação. Um momento de vergonha será compensado pela honra eterna. Um pouco de testemunho não parecerá nada quando estivermos para sempre com o Senhor. 7 de abril. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Salmo 4:2. Que honras o povo de Israel em cegueira tributou ao seu rei tão esperado. 1. Eles lhe ofereceram uma procissão de honra, da qual tomaram parte oficiais romanos, sacerdotes judeus, homens e mulheres, enquanto ele mesmo carregava a sua cruz. Este é o triunfo que o mundo oferece àquele que veio para vencer os inimigos imediatos do homem. Gritos de menosprezo foram as únicas aclamações que ele recebeu, e escárnios agressivos foram os seus únicos louvores. 2. Eles o presentearam com o vinho de honra. Em vez de lhe darem o cálice de ouro do vinho generoso, lhe ofereceram o entorpecente gole mortal de um criminoso, mas ele o recusou porque preservaria ileso o paladar por meio do qual provaria a morte. Após o Senhor Jesus haver clamado, tenho sede, eles lhe deram vinagre misturado com fel em uma esponja que, fixada em um caniço de isopo, fizeram chegar-lhe à boca. Oh, que detestável hospitalidade manifestada para com o filho do rei! 3. Eles lhe deram uma guarda de honra que demonstrou sua estima por ele, lançando sorte sobre as suas vestes, das quais se havia apoderado como sua recompensa. Tais eram os guarda-costas do adorado do céu, um quarteto de jogadores brutais. 4. Um trono de honra foi encontrado para ele na cruz sangrenta. Na verdade, a cruz era a completa expressão dos sentimentos do mundo para com o Senhor Jesus. Eles pareciam dizer: Filho de Deus, esta é a maneira segundo a qual o próprio Deus deveria ser tratado, se pudéssemos tocá-lo. 5. O título de honra era apenas nominal, Rei dos Judeus. No entanto, a nação judia em cegueira repudiou francamente aquele título e chamou o Senhor Jesus de Rei dos Ladrões, preferindo a Barrabás e colocando-o no lugar de maior vergonha entre dois ladrões. Deste modo, a glória do Senhor Jesus foi transformada em vergonha pelos filhos dos homens. Mas esta glória ainda alegrará os olhos dos santos e dos anjos para sempre. 8 de abril. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Lucas 23:31. Dentre outras interpretações desta sugestiva pergunta, a seguinte é repleta de ensinamento. Se Cristo, o inocente substituto dos pecadores, sofreu, o que será quando o próprio pecador, o lenho seco, cair nas mãos do Deus irado? Ao ver a Jesus no lugar dos pecadores, Deus não o poupou. Quando Deus encontrar os não regenerados, também não os poupará. Ó pecador, Jesus foi levado à cruz pelos inimigos dele. Da mesma forma, você será levado ao lugar que lhe está designado. Jesus foi abandonado por Deus. E se Deus abandonou a Jesus por vê-lo como pecador apenas por causa da imputação, quanto mais abandonado será você. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que grito terrível! Mas qual será o seu clamor quando você disser: ó Deus, por que me abandonaste? A resposta virá: rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Se Deus não poupou o seu próprio filho, quanto menos ele poupará a você. Quantas chicotadas de açoite ardente você não sofrerá quando sua consciência o golpear com todos os seus terrores?
Pecadores cheios de justiça própria, quem ficará no lugar de vocês quando Deus afirmar: ó espada, desperta, levanta-te contra o homem que me rejeitou. Fere-o e deixa-o sentir dores para sempre. Em Jesus cuspiram. Ó pecador, quão imensa será a sua vergonha! Não podemos resumir em poucas palavras todos os sofrimentos que sobrevieram ao Senhor Jesus, que morreu por nós. Portanto, é impossível descrevermos o oceano de pesares que sobrevirá ao seu espírito se você morrer na situação em que se encontra agora. Certo é que você morrerá. Então, pode ser agora, por meio das agonias do Senhor Jesus, por meio das suas feridas e do seu sangue, e impeça que recaia sobre você a ira de Deus que está por vir. Creia no Filho de Deus e você jamais perecerá. 9 de abril. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Lucas 23, 27. Entre a multidão sediciosa que seguia o Redentor à sua condenação, havia algumas pessoas graciosas cuja amarga tristeza se expressou na forma de choro e lamentações. A música adequada para acompanhar aquela marcha de infortúnio. Quando a minha alma pode, em imaginação, ver o Salvador levando a sua cruz ao Calvário, ela se une àquelas mulheres piedosas e chora juntamente com elas, pois de fato existe um verdadeiro motivo de lamentação, uma razão mais profunda do que aquelas mulheres pensavam. Elas lamentavam a inocência maltratada, a bondade perseguida, o amor sangrando, a humildade à beira da morte. Entretanto, meu coração tem uma razão mais profunda e mais amarga para chorar. Meus pecados foram os chicotes que laceraram aqueles benditos ombros e coroaram com espinhos aquele rosto sangrento. Meus pecados gritaram: crucifica-o, crucifica-o! E colocaram a cruz sobre aqueles graciosos ombros. O ter sido ele levado para a morte é tristeza suficiente para uma eternidade. Todavia, o ter sido eu o assassino dele é mais pesaroso do que qualquer fonte de lágrimas pode expressar. Não é difícil imaginar por que aquelas mulheres o amaram e choraram. Elas não poderiam ter motivos maiores do que os de meu coração para amar o Senhor e se entristecer por ele. A viúva de Naim teve o seu filho ressuscitado. Todavia, eu mesmo fui ressuscitado com Cristo para novidade de vida. A sogra de Pedro foi curada de uma febre. Eu, porém, fui curado de uma praga muito mais severa, o pecado. 7 demônios foram expelidos de Maria Madalena. Todavia, de mim mesmo foi expulsa uma legião de demônios. Maria e Marta foram favorecidas com as visitas de Nosso Senhor, mas Ele habita em mim. A mãe de Jesus o carregava no ventre. Entretanto, no meu caso, ele se formou em mim como a esperança da glória. Ó Senhor, não me permita ficar atrás dessas mulheres em gratidão ou tristeza. 10 de abril. O lugar chamado Calvário. Lucas 23, 33. O Monte da Consolação é o Calvário. A casa da consolação está construída com a madeira da cruz do Calvário. Nenhuma outra cena na história ilumina tanto a alma como a tragédia do Calvário. A luz brota da escuridão do meio-dia no Gólgota e todas as ervas do campo florescem alegremente debaixo da sombra daquela madeira que antes era maldita. Naquele lugar de sede, a graça cavou uma fonte que jorra água pura como o cristal, e cada gota é capaz de aliviar as misérias da humanidade. Você que tem passado por tempos de conflito confessará que não foi no Monte das Oliveiras onde encontrou consolação, nem no Tabor, nem no Sinai. Dirá que o Getsêmani, o Gabatá e o Gólgota foram os meios pelos quais você obteve consolação. As ervas amargas do Getsêmani têm frequentemente removido as amarguras de sua vida. O açoite do Gabatá banido as suas inquietações, e os gemidos do Calvário repelido todos os outros gemidos.
Não é estranho que a hora mais negra, que já despontou na terra pecaminosa, tocasse o coração com poder e luz, dando mais consolo do que a alegria de um anjo, para que os olhos do lamentador se volvam à cruz mais rapidamente do que para Belém, onde nasceu Jesus? Portanto, o Calvário nos proporciona consolações raras e preciosas. Jamais teríamos conhecido o amor de Cristo em toda a sua profundidade e amplitude se ele não tivesse morrido. Não poderíamos imaginar a profunda afeição do Pai se ele não tivesse entregue o seu Filho à morte. As misericórdias comuns das quais desfrutamos todas cantam sobre o amor, assim como as conchas, quando colocamo-nas aos ouvidos, sussurram sobre o profundo mar de onde veio. Mas se desejamos ouvir o próprio oceano, não devemos olhar as bênçãos cotidianas, mas o que aconteceu na crucificação. Aquele que deseja conhecer o amor, retire-se ao Calvário e veja o homem de dores morrer. 11 de abril. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Salmo 22, 14. A terra e o céu já contemplaram um espetáculo mais deplorável do que este? Tanto na alma como no corpo, nosso Senhor se sentiu tão fraco como a água derramada no solo. O ato de colocar a cruz no buraco sacudiu a Jesus com grande violência, retesou-lhe todos os ligamentos, causou-lhe dores em cada nervo e deslocou parte de seus ossos. Sobrecarregado com o seu próprio peso, o sofredor sentiu o esgotamento crescendo a cada momento daquelas 6 longas horas. O sentimento de debilidade e fraqueza geral se mostrou excessivamente poderoso, enquanto aos seus próprios olhos ele se tornava nada mais do que um corpo de miséria e de enfermidade crescente. Quando Daniel teve a grande visão, assim ele descreveu sua sensação: não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Quão desanimado ele deve ter ficado quando contemplou a terrível visão da ira de Deus, sentindo-a em sua própria alma. Sensações como as que nosso Senhor suportou teriam sido insuportáveis para nós, e a perda de consciência nos teria sobrevindo para nos livrar de tais sensações. Mas no caso de nosso Senhor, ele foi ferido e sentiu a espada. Ele esvaziou todo o cálice, sorvendo cada gota. Quando nos prostramos diante do trono de nosso Senhor exaltado, devemos recordar bem o caminho por intermédio do qual ele preparou-nos um trono de graça. Em espírito, devemos beber do cálice de nosso Senhor para sermos fortalecidos na hora de nossa aflição, sempre que ela nos encontra. Em seu corpo, cada membro sofreu, e assim deve ser no espírito. Entretanto, assim como seu corpo ressurgiu sem dor e aflição, ileso em glória e poder, assim seu corpo espiritual ressurgirá da fornalha, com nada mais que cheiro de fogo. 12 de abril. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Salmo 22, 14. Nosso bendito Senhor experimentou um terrível abatimento de alma. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Profunda depressão de espírito é a mais grave de todas as provações, todo o resto é como nada. Bem poderia em seu sofrimento ter clamado o Salvador a Deus: não te ausentes de mim. Pois mais que em qualquer outra época um homem precisa de seu Deus quando seu coração se derrete por conta do peso que leva. Crente, adore com humildade o Rei da Glória como aquele que sofreu mais agonias interiores e aflições em sua mente do que qualquer outra pessoa que já viveu entre nós. Na qualidade de sumo sacerdote fiel, o Senhor Jesus pode se comover de nossas fraquezas. Em especial, aqueles que dentre nós passam por tristezas vindas diretamente da falta de senso da presença do Pai. Esses devem buscar a comunhão mais íntima e mais achegada a Jesus.
Nossa alma pode às vezes anelar, sentir fome e sede de contemplar a luz da face de Jesus. E em tais épocas confortemo-nos com a doce simpatia de nosso grande sumo sacerdote. Nossas gotas de sofrimento podem ser esquecidas no oceano da dor dele, mas quão longe nosso amor deveria ir. Ó profundo e vigoroso amor de Jesus, tal como o oceano nas marés da primavera, vem e remove os meus pecados, repele todas as minhas inquietações, ergue minha alma presa às coisas desta vida, lançando-a imediatamente aos pés de meu Senhor. Devo permanecer ali uma concha quebrada, sem virtudes e completamente indigno, lavado pelo amor dele, arriscando-me apenas a sussurrar-lhe que, se colocar seus ouvidos perto de mim, ouvirá do profundo de meu coração ecos frágeis provenientes das imensas ondas do amor dele mesmo que me comprou. E ali, aos pés dele, me deleito em permanecer para sempre. 13 de abril. O meu amado é para mim um saquitel de mirra. Cântico dos Cânticos 1:13. A mirra pode muito bem ter sido escolhida como a figura do Senhor Jesus por causa de sua preciosidade, seu perfume, sua agradabilidade, suas capacidades de cura, preservação e desinfecção, bem como sua ligação com os sacrifícios. Então, por que o Senhor Jesus é comparado a um saquitel de mirra? Primeiramente, por causa da plenitude. O Senhor Jesus não é uma pequena quantidade de mirra, é uma arca repleta desse tesouro. Ele não é um ramo ou uma flor de mirra, e sim todo um feixe de mirra. Em Cristo existe o suficiente para todas as minhas necessidades. Que eu não seja lento para valer-me dele. Nosso amado é comparado a um feixe também por conta de sua variedade, pois em Cristo há não somente uma coisa necessária, mas nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo o que é necessário se encontra em Jesus. Considere os diferentes aspectos do caráter de Jesus e você perceberá uma diversidade maravilhosa. Profeta, sacerdote, rei, esposo, amigo, pastor. Considere a vida dele em suas virtudes: gentileza, coragem, renúncia, amor, fidelidade, verdade, justiça. Tudo isso é saquitel de mirra. O Senhor Jesus também é um saquitel de mirra por causa da preservação. Ele não é mirra desperdiçada, esparramada pelo chão para ser pisoteada. É mirra atada em feixes para ser guardada em uma arca de tesouro. Temos de valorizar o Senhor Jesus como o nosso melhor tesouro. Devemos manter os pensamentos sobre ele e o conhecimento dele guardados às 7 chaves para que o diabo não nos roube. Além disso, o Senhor Jesus é um saquitel de mirra por causa da especialidade. A figura da mirra sugere uma graça que discrimina e distingue. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus foi separado para seu povo. Exala o seu perfume somente para aqueles que sabem como ter comunhão com ele e desfrutar de um relacionamento íntimo com ele. Feliz é aquele que pode dizer: o meu amado é para mim um saquitel de mirra. 14 de abril. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Salmo 22:7. A zombaria foi um dos grandes ingredientes na aflição de nosso Senhor. Judas Iscariotes zombou dele no jardim. Os principais sacerdotes e escribas riram do Senhor Jesus, menosprezando-o. Herodes desdenhou do Senhor Jesus. Os servos e os soldados escarneceram do Senhor Jesus e o insultaram brutalmente. Pilatos e seus guardas ridicularizaram a realeza do Senhor Jesus. Na cruz, todo tipo de pilhéria injuriosa e insultos horríveis foram lançados em Jesus. O ridículo é sempre algo difícil de suportar. Entretanto, quando estamos em intensa aflição, o ridículo é tão insensível e cruel que fere o mais profundo de nosso ser. Imagine o Salvador crucificado, sofrendo uma agonia muito superior ao que algum mortal poderia imaginar.
Depois, visualize aquela multidão heterogênea, todos meneando a cabeça ou propelindo os lábios em amargo desprezo daquela vítima sofredora. Com certeza, deveria haver no crucificado muito mais do que aquelas pessoas imaginavam. Pois se assim não fora, aquela grande e variegada multidão não o teria honrado com tal menosprezo. Não foi realmente perversa a confissão daquela multidão que no exato momento de seu maior triunfo aparente, apesar de tudo, não pôde fazer nada mais do que zombar da vitoriosa bondade que reinava na cruz? Ó Jesus, rejeitado e desprezado pelos homens, como podias morrer por homens que te trataram de modo tão cruel? Tu tens maravilhoso e divino amor além de qualquer medida. Assim como eles, havemos-te desprezado nos dias de nossa obstinação. E mesmo depois do novo nascimento temos dado ao mundo um lugar elevado em nosso coração. Apesar disso, tu foste crucificado para curar nossas feridas e morreste para nos dar vida. Oh, se pudéssemos te colocar num alto e glorioso trono dentro do coração de todos os homens, espalharíamos os teus louvores pela terra e mar, até que universalmente os homens te adorassem, como uma vez unanimemente te rejeitaram. 15 de abril. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, 1. Aqui vemos o Salvador nas profundezas de seu desespero. Nenhuma outra ocasião nos mostra a tristeza de Cristo no Calvário. Nenhum outro momento no Calvário é tão repleto de agonia como o momento em que este clamor de Jesus rasgou os ares. Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento, a fraqueza física se uniu à profunda tortura mental proveniente da vergonha e da infelicidade pelas quais ele teve de passar. Para que a aflição de nosso Senhor terminasse de modo enfático, ele sofreu a agonia espiritual que excede toda a expressão, resultante do abandono da presença de seu Pai. Esta foi a hora mais escura do horror de nosso Senhor. Foi neste momento que ele desceu ao abismo do sofrimento. Nenhum homem é capaz de penetrar em todo o significado destas palavras. Às vezes, alguns de nós pensamos que podemos clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Existem épocas em que o brilho do sorriso de nosso Pai se oculta em nuvens e trevas. Todavia, devemos lembrar que Ele realmente nunca nos abandona. É apenas um abandono aparente, mas no caso de Cristo foi um abandono real. Nós sofremos com um pequeno afastamento do amor de nosso Pai, mas quem calculará a profunda agonia de Jesus quando Deus desviou sua face dele? Em nosso caso, o clamor geralmente é impulsionado pela incredulidade. Mas no que diz respeito a Cristo, o abandono foi verdadeiro. Foi a expressão de acontecimento terrível, pois Deus havia realmente virado as costas para seu filho por um período de tempo. Ó alma pobre e angustiada, que uma vez viveu ao sol da face de Deus, mas que agora está em escuridão, lembra que Ele não a abandonou de verdade. Enquanto nas nuvens, Ele é nosso Deus tanto quanto ao brilhar pelo lustre de sua graça. Visto que nos sentimos em agonia quando pensamos que Deus nos abandonou, quão terrível deve ter sido o clamor de nosso Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? 16 de abril. O precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1,19. Permanecendo aos pés da cruz, contemplamos as mãos, os pés e o lado do Senhor Jesus, todas as torrentes carmesim que destilam sangue precioso. É precioso por causa do seu poder redentor e expiatório. Por meio deste sangue, os pecados do povo de Deus são expiados. Eles são redimidos da condição de estarem sob a lei, são reconciliados com Deus e se tornam um com Cristo. Esse sangue também é precioso em seu poder de purificação.
Ele purifica de todo pecado. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Por meio do sangue de Jesus não existe nenhuma mancha deixada em qualquer crente. O precioso sangue que nos torna limpos remove as manchas de abundante iniquidade e nos permite estar em condição de aceitos no amado, apesar das diversas maneiras em que nos temos rebelado contra nosso Deus. O sangue de Cristo é igualmente precioso em seu poder de preservação. Sob a proteção do sangue aspergido, estamos salvos do anjo destruidor. Lembre-se, Deus, ao ver o sangue, tem o verdadeiro motivo de poupar o nosso ser. Nisto há conforto para nós quando o olho da fé é ofuscado, pois o olho de Deus ainda é o mesmo. O sangue de Cristo também é precioso em sua influência santificadora. O mesmo sangue que justifica ao retirar o pecado numa ação posterior, vivifica a nova natureza e a conduz adiante para subjugar o pecado e guardar os mandamentos de Deus. Não existe outro motivo tão grande para a santificação como o sangue que flui das veias do Senhor Jesus. Ainda, este sangue é precioso, indizivelmente precioso, porque ele tem poder de vitória. Está escrito: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Como poderia ter acontecido diferente com eles? Aquele que luta com o precioso sangue de Jesus, luta com uma arma que não conhece derrota. O sangue de Jesus. Na presença desse sangue, o pecado morre, a morte deixa de ser morte e as portas do céu se abrem. Marcharemos conquistando e para conquistar, enquanto confiamos no poder desse sangue. 17 de abril. Tende chegado ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, 22 e 24. Leitor, você já chegou ao sangue da aspersão? A pergunta não é se você chegou ao conhecimento de uma doutrina ou à observação de cerimônias ou a certo tipo de experiência. A pergunta é: você já veio ao sangue de Jesus? Este sangue é a vida de toda a piedade verdadeira. Se você já veio realmente a Jesus, sabe como se deu esta vinda. O Espírito Santo lhe trouxe amavelmente ao Senhor Jesus. Você chegou ao sangue da aspersão sem qualquer mérito pessoal. Culpado, perdido e desamparado, veio para se apropriar desse sangue e tão somente dele como sua esperança eterna. Com um coração trêmulo e repleto de dores, você veio à cruz de Cristo. Oh, como foi precioso aos seus ouvidos o escutar a voz do sangue de Cristo! O gotejar desse sangue é como música do céu para os arrependidos filhos da terra. Somos pessoas cheias de pecado, mas o Senhor Jesus nos ordena a erguer os olhos e volvê-los para Ele, e à medida que os fixamos em suas feridas, cada gota de sangue clama: está consumado. Acabei com o pecado e trouxe justiça eterna. Oh, como é aprazível a linguagem do precioso sangue de Jesus! Se você já veio a este sangue, virá a ele constantemente. Sua vida estará olhando firmemente para Jesus. Toda a sua conduta se resumirá nesta frase: chegando para Ele. Não para quem eu devo ir, mas para quem estou sempre indo. Se você já chegou ao sangue da aspersão, sentirá necessidade de chegar a Ele todos os dias. Aquele que não deseja limpar-se nele todos os dias, nunca limpou-se nele. O crente sempre vê como sua alegria e privilégio o fato de ainda haver uma nascente aberta. Experiências passadas são alimento duvidoso para os crentes. Apenas uma vida constante a Cristo pode nos dar alegria e consolação. Neste dia, espalhemos sangue nas ombreiras de nossas portas, e então alegremo-nos com o Cordeiro, certos de que o anjo destruidor não nos visitará. 18 de abril. Ela atou o cordão de escarlata à janela. Josué 2:21. Raabe dependia da promessa dos espias para sua preservação.
Ela os viu como representantes do Deus de Israel. A sua fé era simples e firme, mas foi bastante obediente. Amarrar o cordão de escarlata na janela era um ato trivial em si mesmo. Raabe, porém, não correu o risco de omitir esse ato. Ó, minha alma, não existe neste acontecimento uma lição para ti? Tens estado atenta a toda a vontade de teu Senhor, embora alguns de seus mandamentos pareçam não essenciais? Tu tens obedecido ao modo dele mesmo as duas ordenanças do crente, o batismo e a ceia do Senhor? Negligenciar estas ordenanças aponta para a desobediência desamorosa em seu coração. De agora em diante, em todas as coisas, seja irrepreensível, mesmo se for para amarrar um cordão, caso seja esta sua obrigação. Este ato de Raabe demonstra uma lição ainda mais solene. Eu tenho confiado implicitamente no precioso sangue de Jesus? Tenho amarrado o cordão de escarlata em minha janela com um forte nó, de modo que minha confiança sempre permaneça? Posso ver o mar morto de meus pecados ou a Jerusalém de minhas esperanças, sem contemplar o sangue de Jesus e todas as coisas em conexão com este poder abençoado? O transeunte pode ver o cordão de cor nítida se está pendurado na janela. Semelhantemente, estarei em segurança se minha vida deixa a expiação evidente para todos os espectadores. Do que tenho eu de me envergonhar? Que os homens e os demônios vejam se quiserem. O sangue é o meu motivo de orgulho e minha canção. Ó minha alma, existe alguém que verá aquele cordão de escarlata, mesmo quando por fraqueza na fé tu não o puderes ver. Jeová, o vingador, há de vê-lo e passará por ti. As muralhas de Jericó ruíram. A casa de Raabe estava sobre o muro. Apesar disso, ela permaneceu tranquila. Minha natureza está construída sobre o muro de humanidade. Mas quando a destruição afligir a raça, estarei seguro. Ó minha alma, amarra novamente o cordão de escarlata na janela e descansa em paz. 19 de abril. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Mateus 27:51. O rasgar-se de um véu tão denso e forte não foi uma simples demonstração de poder. Este acontecimento tinha o propósito de nos ensinar várias lições. A antiga lei de ordenações estava abolida e, como roupas gastas, ela fora rasgada e posta de lado. Quando Jesus morreu, todos os sacrifícios foram acabados, porque tudo foi cumprido nele. Portanto, o lugar de apresentação das ordenanças foi marcado com um símbolo óbvio de decadência. Aquele romper-se do véu também revelou as coisas ocultas da velha dispensação. O propiciatório pôde ser visto, e sobre ele a glória de Deus resplandecia. Por meio da morte de nosso Senhor Jesus, temos uma revelação clara de Deus. O Senhor Jesus não era semelhante a Moisés, que colocava um véu sobre a face. A vida e a imortalidade são agora trazidas à luz, e as coisas que estavam escondidas desde a fundação do mundo se manifestam nele. Por meio da morte de Jesus, a cerimônia anual de expiação foi abolida. O sangue da expiação que todos os anos era aspergido no interior do véu foi oferecido de uma vez por todas pelo grande sumo sacerdote, e assim o lugar do rito simbólico teve fim. Nem sangue de touros nem de cordeiros é agora necessário, pois Jesus entrou além do véu com o seu próprio sangue. Consequentemente, o acesso a Deus é permitido e outorgado como privilégio a todo o crente em Jesus. Não é pequeno o rasgo do véu que mostrou o propiciatório. Estende-se de alto a baixo. Podemos vir com ousadia ao trono da graça celestial. Estaríamos errados ao dizer que a abertura do Santo dos Santos, feita desta maneira maravilhosa por meio do grito de Nosso Senhor no momento de sua morte, foi um prenúncio da abertura dos portões do paraíso para todos os santos? Nosso Senhor Jesus é chave para o céu. Ele o abre e nenhum homem fecha.
Entremos com Jesus nos lugares celestiais e nos assentemos com Ele, até que os inimigos sejam colocados sob o estrado dos pés dele. 20 de abril. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. Filho de Deus, a morte perdeu seu aguilhão, pois o poder do diabo sobre ela foi destruído. Então, pare de temer a morte. Peça graça a Deus, o Espírito Santo, para que por meio de um conhecimento íntimo da morte do seu Redentor e uma firme crença nela, você seja fortalecido para esta terrível hora. Vivendo bem perto da cruz do Calvário, você deve pensar com prazer a respeito da morte. Dê-lhe boas-vindas quando ela vier com intenso deleite. É agradável morrer no Senhor. Dormir em Jesus é uma aliança de bênção. A morte não é mais um banimento. É um retorno do exílio, uma ida ao lar, às muitas mansões em que já habitam os amados do Senhor. A distância entre os espíritos glorificados no céu e os santos que militam na terra parece enorme, mas isto não é verdade. Não estamos distantes do lar. Um único momento pode nos levar para casa. A vela está aberta, a alma está lançada. Quanto tempo durará esta viagem? Quantos ventos exaustivos devem atingir a vela antes de ser esta amarrada ao porto da paz? Por quanto tempo a alma será lançada de um lado para outro pelas ondas até que chegue àquele mar onde não existem tempestades? Ouça a resposta. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O navio acabou de zarpar, mas já chegou ao ancoradouro. Ele içou velas e lá chegou. Quando uma tempestade sacudiu aquele barco no mar da Galileia, o Senhor Jesus caminhou sobre as águas e disse: "Sou eu, não temais." E logo o barco chegou à praia. Não pense que existe um grande período de tempo entre a morte e a eternidade de glória. Quando os olhos se fecham por ocasião da morte, eles se abrem na glória. Os cavalos de fogo não se detêm na estrada nem por um instante. Filho de Deus, o que existe na morte para você temê-la, visto que por intermédio da morte de seu Senhor, o aguilhão e o poder dela foram destruídos? Ela é a escada de Jacó. Seus pés se encontram no sepulcro sombrio, mas o topo chega até aos céus. 21 de abril. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. O âmago da consolação de Jó estava na pequena palavra meu Redentor, e no fato de que o Redentor vive. Oh, que você se apegue ao Cristo vivo. Precisamos pertencer a Ele antes de podermos desfrutar dele. Que bem o ouro me faz enquanto estiver na mina. O ouro em minha carteira é o que satisfará minhas necessidades. Então poderei comprar o pão que preciso. De que serviria um Redentor que não me redime ou um vingador que não se levanta por mim? Não se contente até que pela fé você possa dizer: sim, eu me lanço nos braços do meu Senhor vivo, Ele é meu. Pode ser que você esteja ligado a Ele por um fraco abraço. Talvez você pense que seja presunção dizer: Ele vive como meu Redentor. No entanto, lembre-se de que, se tiver fé como um grão de mostarda, esta pequena fé lhe dará o direito de fazer tal declaração. Entretanto, neste versículo existe outra palavra que expressa a imensa confiança de Jó. Eu sei. Dizer eu espero, eu creio, é fácil. E no rebanho de Cristo existem milhares de crentes que raramente vão além dessas afirmações. Todavia, para obter a essência da consolação, você precisa dizer eu sei. As palavras se e mas são os assassinos da paz e da consolação do crente. As dúvidas são elementos sombrios em épocas de aflição. Como vespas, elas picam a alma. Se eu tenho qualquer suspeita de que Cristo não é meu, então existe o vinagre misturado com o fel da morte. Contudo, se estou certo de que Jesus vive para mim, as trevas deixam de ser trevas.
Até a noite torna-se luz ao meu redor. Com certeza, se Jó, nas eras anteriores à vinda e ao advento do Senhor, pôde afirmar, eu sei, não podemos falar com menor convicção. Não permita, Deus, que nossa confiança seja presunção, que nossas evidências sejam retas, a fim de que não construamos em esperança infundada. Depois, não estejamos satisfeitos com o mero alicerce, pois é dos quartos do segundo piso que temos a visão mais ampla. Um Redentor vivo, genuinamente meu, é um gozo indescritível. 22 de abril. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou. Atos 5:31. Jesus, o nosso Senhor, que foi crucificado, morto e sepultado, agora está assentado no trono de glória. O mais elevado lugar que o céu pode oferecer é dele por direito incontestável. É doce a lembrança de que a exaltação de Cristo no céu é representativa. O Senhor Jesus está exaltado à direita do Pai. Como Jeová, ele possui glórias iminentes das quais as criaturas finitas não podem compartilhar. Como mediador, o Senhor Jesus está vestido no céu das honras que são a herança de todos os santos. Enchemo-nos de deleite ao meditar a respeito de quão íntima é a união de Jesus com o seu povo. Somos realmente um com ele. Somos membros do seu corpo, e a exaltação dele é a nossa exaltação. O Senhor Jesus tem uma coroa e nos dará coroas. Ele nos dará lugares de honra, visto que venceu e está no trono ao lado do Pai. Ele não se contenta em desfrutar sozinho de seu trono. À sua direita tem de estar sua noiva adornada com ouro. Ele não pode ser glorificado sem a sua noiva. Olhe para Jesus agora. Permita que os olhos da fé o contemplem com as muitas coroas na cabeça. Um dia você será semelhante a Jesus quando vê-lo como ele é. Você não será tão poderoso ou tão divino como ele é, mas em certa medida compartilhará das mesmas honras e desfrutará da mesma felicidade e da mesma dignidade que ele possui. Contente-se em viver por breve tempo como alguém desconhecido e em fazer seu enfadonho percurso através dos campos de pobreza ou das colinas da aflição. Logo você reinará juntamente com Cristo, visto que ele nos tornou reis e sacerdotes para Deus, e reinaremos com ele para todo o sempre. Que pensamento maravilhoso para o Filho de Deus! Temos a Cristo agora como nosso glorioso representante na corte celestial. Em breve ele voltará e nos receberá para si mesmo, a fim de estarmos com ele no céu, contemplarmos sua glória e compartilharmos do regozijo dele. 23 de abril. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Vamos a Cristo para receber perdão e depois, com muita frequência, olhamos para nós mesmos em busca de poder para lutarmos contra nossos pecados. Paulo falou as seguintes palavras de repreensão: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Traga os seus pecados à cruz de Cristo, pois somente ali o velho homem pode ser aniquilado. Estamos crucificados com Cristo. A única arma com a qual lutaremos contra o pecado é lança que penetrou o lado de Jesus. Por exemplo, como você pode vencer seu mau gênio? Talvez você nunca experimentou a solução correta de trazê-lo ao Senhor Jesus. Como foi que obtive a salvação? Vim a Jesus como eu estava e confiei nele para salvar-me. É deste mesmo modo que eu tenho de mortificar meu temperamento descontrolado. É a única maneira pela qual eu posso fazê-lo morrer. Tenho de levá-lo à cruz e clamar: Senhor Jesus, creio que tu podes me livrar deste temperamento explosivo.
Esta é a única maneira de golpear fatalmente esse temperamento. Você é cobiçoso? Sente que o mundo está enlaçando-o? Você pode lutar contra este mal o quanto desejar, mas você nunca será liberto dele, exceto pelo sangue de Jesus. Entregue-se a ele, diga-lhe: Senhor, eu tenho confiado em ti, teu nome é Jesus, pois tu salvas teu povo dos pecados deles. Senhor, este é um de meus pecados, salva-me dele. A lei é nada sem Cristo no que se refere a acabar com o pecado. Seu arrependimento, suas orações e lágrimas, todos juntos, nada valem sem Jesus. Ninguém, exceto Jesus, pode transformar pecadores ou santos desamparados em homens bons. Se você quer ser um vencedor, isso tem de acontecer por intermédio do Senhor Jesus. 24 de abril. Por causa de tudo isso estabelecemos aliança fiel. Neemias 9:38. Existem muitas ocasiões em que podemos ter o desejo de renovar a aliança com Deus. Quando, em semelhança a Ezequias, temos anos acrescentados à nossa existência, após nos recuperarmos de alguma enfermidade, podemos convenientemente renovar nossa aliança. Depois do livramento de uma aflição, ao brotar novamente nosso regozijo, devemos visitar uma vez mais a cruz e renovar nossa consagração. Em especial, devemos fazer isso em sucessão a algum pecado que entristece o Espírito Santo ou traz desonra para a causa de Deus. Então, olhemos para o sangue que pode nos fazer mais brancos que neve e mais uma vez ofereçamo-nos ao Senhor. Não devemos permitir que tão somente as nossas aflições confirmem nossa dedicação a Deus. A nossa prosperidade também deve fazê-lo. Se já nos deparamos com situações que merecem ser chamadas de misericórdias coroadoras, então com certeza Ele que nos proporcionou tais honras deve ser também honrado. Que produzamos mais uma vez todas as joias da regalia divina que têm sido armazenadas nas caixas de joias de nossos corações e que Deus sente no trono de nosso amor, vestido em roupas reais. Se aprendêssemos a nos beneficiar de nossa prosperidade, não precisaríamos de tantas situações de adversidade. Se de um beijo retivéssemos todo o bem que Ele pode nos conferir, não sofreríamos tão frequentemente sob a vara. Temos recebido bênçãos que não esperávamos? O Senhor colocou nossos pés em lugar espaçoso? Podemos cantar a respeito de suas misericórdias? Então, coloquemos as mãos sobre os chifres do altar e digamos: segura-me aqui, ó Deus, segura-me aqui com firmeza para sempre. Visto que necessitamos do cumprimento de novas promessas de Deus, ofereçamos orações renovadas para que nossos antigos votos não sejam desonrados. Façamos com Ele uma aliança segura por causa das dores de Jesus, as quais consideramos com gratidão em tempos passados. 25 de abril. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Cântico dos Cânticos 2:10. Ouço a voz do meu amado, ele fala comigo. Na face da terra, um bom tempo sorri, e o meu amado não me quer ver em espírito a dormir, enquanto a natureza ao meu redor acorda de seu descanso de inverno. Ordena-me, levanta-te. Ele pode dizer-me isso, pois tenho passado muito tempo deitado entre vasos de mundanismo. O meu amado está levantado, e estou levantado juntamente com ele. Então, por que devo permanecer apegado ao pó? De aspirações, desejos e alvos inferiores devo levantar-me em direção a ele. O meu amado me chama com o agradável título de querida minha e me considera formosa. Esta é uma boa razão para levantar-me. Se ele me exaltou e pensa que sou formoso, como posso demorar-me e encontrar companheiros adequados entre os filhos dos homens? Ele me ordena, vem. O meu amado me chama a permanecer mais e mais distante de tudo que é egoísta, humilhante, mundano e pecaminoso.
Ele me chama do mundo aparentemente religioso que não o conhece e não simpatiza com o mistério da vida mais elevada. Ele me chama, vem. Não é um som desagradável ao meu ouvido, pois o que pode me manter seguro neste deserto de vaidade e pecado? Ó meu Senhor, se eu pudesse vir, mas estou preso entre os espinhos e deles não posso sair como gostaria. Se fosse possível, eu não teria olhos, nem ouvidos, nem coração para o pecado. Tu me chamas para ti mesmo dizendo, vem. E este é verdadeiramente um chamado harmonioso. Vir à tua presença significa retornar do exílio ao lar, voltar à terra depois de uma tempestade furiosa no mar, descansar após um trabalho longo e árduo, chegar ao objetivo de meus desejos e à concretização de minhas aspirações. Mas, ó Senhor, como pode uma rocha levantar-se? Como pode a argila sair do abismo horrível? Ó, ergue-me, traze-me. A tua graça pode fazer isso. Envia o teu Espírito Santo para acender chamas de amor em meu coração e continuarei a levantar-me até que tenha deixado esta vida na terra e chegado finalmente à tua presença. 26 de abril. Fazei isto em memória de mim. 1 aos Coríntios 11, 24. A implicação do texto de hoje parece ser a possibilidade de os crentes esquecerem Jesus. Não haveria necessidade para esta amorosa exortação se não houvesse uma pequena suposição de nossas memórias se provarem desleais. Também não se trata de uma suposição desguarnecida. Infelizmente, nossa vida o confirma na prática, não como uma possibilidade, mas como um fato lamentável. Parece quase impossível que não lembrem de seu gracioso Salvador, os redimidos pelo sangue do Cordeiro que foi morto, aqueles amados com amor infinito pelo eterno Filho de Deus. Entretanto, sendo o crime alarmante aos ouvidos, é infelizmente muito evidente para ser negado. Esquecer aquele que jamais nos esqueceu? Esquecer aquele que derramou seu sangue em favor dos nossos pecados? Esquecer aquele que nos amou até a morte? Isto é possível? Sim, não somente é possível, como também a nossa consciência confessa ser esta uma falta que infelizmente todos cometemos. Permitimos que o Senhor Jesus seja como um viajante que se demora apenas por uma noite. Aquele que deveríamos tornar o morador permanente de nossa recordação é apenas um visitante. A cruz, onde achamos que a memória deveria se demorar e a irreflexão seria um intruso desconhecido, é profanada e pisoteada pelo esquecimento. A sua consciência não lhe diz o mesmo? Você tem esquecido o Senhor Jesus? Algumas criaturas roubam o seu coração e você tem deixado de pensar nele. Alguns negócios terrenos absorvem sua atenção quando você deveria fixar com determinação seus olhos na cruz. A agitação incessante do mundo e a constante atração das coisas terrenas fazem com que a alma se mantenha afastada de Cristo. Enquanto a memória preserva uma erva daninha, ela permite que a rosa de Saron murche. Sejamos determinados. Se temos de deixar algo escapar de nossas mãos e nossa mente, seguremos com firmeza o Senhor Jesus. 27 de abril. Deus, o nosso Deus. Salmo 67, 6. É estranho o fato de que fazemos pouco uso das bênçãos espirituais que Deus nos outorga. No entanto, ainda mais estranho é nos beneficiarmos tão pouco de Deus mesmo. Apesar de ser Ele o nosso Deus, recorremos pouco a Ele e pedimos pouco dele. Quão raramente pedimos conselho ao Senhor, quão frequentemente saímos para os nossos compromissos sem buscar a orientação de Deus. Em nossas aflições, constantemente nos esforçamos para levar os nossos próprios fardos, em vez de lançá-los sobre o Senhor para que Ele nos sustente. Isto não acontece porque não podemos entregar-lhe nossos fardos, visto que Ele nos diz: Eu sou teu, alma, vem, faze uso de mim como quiseres.
Podes vir livremente ao meu estoque, tu és bem-vinda. É nossa própria culpa o não nos beneficiarmos de nosso Deus. Visto que você tem um amigo como este que o convida, tire coisas boas dele todos os dias. Não há motivo para sofrer necessidade quando você pode dirigir-se a Deus. Não tema nem desanime enquanto tem a Deus para ajudá-lo. Vá ao seu tesouro e pegue tudo o que precisar. Nele há tudo o que você deseja. Aprenda a habilidade divina de fazer de Deus todas as coisas para você. Aprenda a habilidade divina de fazer de Deus todas as coisas para você. Ele pode suprir todas as suas necessidades, ou melhor, Ele pode ser tudo para você. Permita-me insistir em que você tire coisas boas de seu Deus. Faça isso por meio da oração. Busque-o frequentemente, pois Ele é o seu Deus. Oh, você falhará em usar um privilégio tão grande? Voe até Ele e conte-lhe todas as suas necessidades. Tire coisas boas dele pela fé em todas as ocasiões. Se alguma circunstância está obstruindo o seu caminho, busque a Deus como sua orientação. Se algum inimigo poderoso tem investido contra você, encontre em Jeová o seu escudo, porque o Senhor Deus é sol e escudo para seu povo. Se você perdeu o caminho no embaraço da vida, busque a Deus como seu guia, pois Ele lhe dará orientação. Seja lá onde você for e onde quer que esteja, lembre que Deus é o que você precisa. 28 de abril. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Salmo 119, 49. Seja qual for a sua necessidade, você pode encontrar neste exato momento uma promessa nas Escrituras referente a ela. Você está fatigado por conta de ser áspero o seu caminho? Eis a promessa. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando você ler essa promessa, apresente-a novamente ao grande prometedor e peça-lhe que cumpra as suas próprias palavras. Você está procurando a Cristo e anela ter comunhão mais íntima com Ele? Esta promessa brilha como uma estrela para você. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Apresente continuamente esta promessa ao trono da graça. Não peça nada mais. Entretanto, dirija-se a Deus muitas vezes dizendo-lhe: ó Senhor, tu disseste. Faze como tens dito. Você está aflito por causa de algum pecado ou sobrecarregado com o enorme peso de suas iniquidades? Ouça estas palavras. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Em si mesmo você não tem mérito para pedir o perdão dele, mas peça suas promessas escritas e ele as cumprirá. Está com medo de não conseguir manter-se firme até o fim, findando reprovado mesmo após ter se imaginado um filho de Deus? Se esta é a sua condição, apresente estas palavras no trono da graça. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Se você perdeu o agradável senso da presença do Salvador e está buscando-o porque tem o coração entristecido, lembre-se, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Fundamente a sua fé na palavra de Deus. Não importa quais são as suas necessidades ou seus temores, dirija-se ao seu Pai Celestial e diga-lhe: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. 29 de abril. Meu refúgio és tu no dia do mal. Jeremias 17, 17. A vereda do crente nem sempre é tão resplandecente como a luz do sol. O crente tem as suas ocasiões de trevas e de tempestade. É verdade que está escrito na palavra de Deus: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É uma grande verdade.
Confiar em Deus traz felicidade na terra e bênção no céu. A experiência nos diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Às vezes, porém, esta luz é eclipsada. Em certas ocasiões, nuvens escuras encobrem o sol do crente, fazendo com que ele ande nas trevas e não veja qualquer luz. Existem muitos crentes que têm se regozijado na presença de Deus por um tempo. Eles têm se aquecido ao sol nos primeiros estágios de sua carreira cristã. Eles têm andado por entre os pastos verdejantes ao lado das águas de descanso. Todavia, repentinamente percebem que o céu glorioso está repleto de nuvens. Ao invés da terra de Gósen, eles têm de trilhar o arenoso deserto. Em lugar das doces águas, encontram fontes turbulentas, amargas ao seu paladar. Eles dizem: se fôssemos filhos de Deus, isto não aconteceria. Oh, não diga isso, você que anda na escuridão. O melhor dos santos de Deus tem de experimentar provações. O mais querido dos filhos dele tem de levar a cruz. Nenhum crente tem desfrutado de prosperidade perpétua. Nenhum pode pendurar sua harpa no salgueiro. Talvez o Senhor lhe outorgou no início da vida cristã um caminho tranquilo e sem nuvens, porque você era fraco e tímido. Ele abrandou o vento para sua ovelha tosada. Mas agora que você está mais forte em sua vida espiritual, tem de passar pela rígida experiência de crescer até a maturidade do Filho de Deus. Precisamos de ventos e tempestades para exercitar nossa fé, cortar o galho podre da autoconfiança e nos arraigarmos com maior firmeza em Cristo. O dia mau nos revela o glorioso valor de nossa esperança. 30 de abril. Todos os filhos de Israel murmuraram. Números 14, 2. Em nossos dias há murmuradores entre os crentes, assim como houve no arraial de Israel. Existem aqueles que, ao sobrevir-lhes a vara, clamam contra a circunstância disciplinadora. Eles perguntam: por que estou sendo afligido? O que eu fiz para ser disciplinado deste modo? Gostaria de transmitir algumas palavras àquele que murmura. Por que você murmura contra as dispensações de seu Pai Celestial? Ele pode tratá-lo de maneira mais severa do que você merece? Considere o quão rebelde você era, mas Ele o perdoou. Com certeza, se Deus em sua sabedoria acha conveniente discipliná-lo agora, você não deveria murmurar. Além do mais, você está sendo castigado tão severamente quanto merece por causa de seus pecados? Considere a corrupção que há em seu coração e então ainda se espantará por ser preciso tantas chicotadas para removê-la? Pese a si mesmo e considere quanta escória está misturada com seu ouro. Você acha que o fogo está quente demais para remover toda a escória que você tem? O seu espírito orgulhoso e rebelde não comprova que seu coração não está completamente purificado? As suas palavras de murmuração são contrárias à natureza submissa e santa do Filho de Deus. A correção é necessária, mas se você murmura contra a disciplina, tenha cuidado, pois haverá severidade para os murmuradores. Deus sempre castiga seus filhos 2 vezes se eles não suportam a primeira disciplina com paciência. Todavia, esteja certo de uma coisa: Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Todas as correções divinas são enviadas em amor, a fim de purificá-lo e trazê-lo para mais perto dele mesmo. Se você for capaz de reconhecer a mão de seu pai, certamente lhe será proveitoso suportar a disciplina. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador.